Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Vieira. Nós já vimos aqui o mínimo múltiplo comum e agora a gente vai ver o máximo divisor comum, tá? Olha só pessoal, vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tivesse aqui o número 18 dividido por 2, tá? Isso aqui vai dar 9, 2 vezes 9, 18, para 18 nada, resto zero, beleza? Vamos supor que eu tenho aqui o número 24, tá? Se eu pegar o 24 e dividir por 2, tá? Isso aqui vai dar 12, né? Metade dividir por 2, mesma coisa de pegar a metade, né? 24 dividido por 2, metade de 24 dá 12, aqui resto zero, beleza? Agora perceba aqui, pessoal, eu já fiz anteriormente só para te dar o exemplo. Se eu pegar o 18 e dividir por 6, isso aqui vai dar 3, né? Porque 3 vezes 6 dá 18, resto zero. Da mesma forma, se eu pegar o 24 aqui e dividir por 6, isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 6, 24, para 24 nada, né? Perceba o seguinte, o 18 eu dividi por 2 e o 24 eu dividi por 2. Esse 2 aqui, eu falo que ele é um divisor comum, tá? Divisor comum entre 18 e 24, tá? Então o 2 ele é divisor do 24 e o 2 ele é divisor do 18. E o 2 é um divisor comum do 18 e do 24. Agora, qual é o maior divisor possível que eu vou colocar aqui e o resto vai dar zero, tanto aqui na conta do 18 quanto na conta do 24, tá? Vai ser o 6, tá? O 6 é o maior divisor que eu coloco nos dois aqui, ó, nas duas contas, e o resto vai dar zero. Qualquer número que eu colocar aqui, ó, por exemplo, 18 dividido por 7, 18 dividido por 8, ou 24 dividido por 7, 24 dividido por 8, nenhum desses valores vai dar certo nas duas contas, tá bom? Agora, professor, como que faz para achar esse 6 aqui, né? Como que você sabe que é 6? Então é aqui que a gente vai entrar com o nosso exemplo, tá? O nosso exemplo aqui, vamos apagar aqui primeiro. Vamos ler aqui primeiro, pessoal. O maior divisor comum diz respeito ao maior divisor que existe, que divide dois ou mais números. Foi o que eu falei, né? Sem deixar o resto. E nosso exemplo é o seguinte. Eu tenho um pedaço de tecido que tem 120 centímetros. E eu tenho um outro pedaço de tecido que tem 200 centímetros. Beleza? Então aqui ó, ele está se referindo somente à medida linear, né? Então eu tenho aqui um tecido e aqui eu tenho um outro tecido, né? Aqui eu tenho 120 centímetros, tá? E aqui eu tenho 200 centímetros, beleza? Deseja-se cortar os dois tecidos, né? Em pedaços iguais. Então eu vou cortar aqui, certo? Eu vou cortar aqui os tecidos, beleza? Vou cortar aqui os tecidos. Esses pedaços aqui que eu vou cortar devem ter o maior tamanho possível, beleza? Não vai poder sobrar retalhos. Qual deve ser o tamanho dos pedaços, né? E quantos pedaços podem ser obtidos com o tecido de 120. Então, eu vou cortar aqui, vai dar quantos pedaços esse tecido. E eu vou cortar aqui, vai dar quantos pedaços esse tecido. Beleza? E esse é um exemplo clássico, pessoal, de máximo divisor comum. Então, a gente acha o maior divisor comum entre o 120 e o 200. Lembra lá que eu fiz o exemplo do 18 e do 24? Que o maior divisor era o 6? Então, para a gente achar esse 6, seria esse procedimento aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Deixa eu mudar aqui para um vermelho, isso. Eu tenho 120, vamos iniciar aqui a nossa fatoração, né? Assim como no MMC, no MDC a gente também faz a fatoração, faz a decomposição dos números em fatores primos. Então aqui é tudo número primo, beleza? Olha só, o 120 e o 200, eles são números pares, tá? Se eles são números pares, eu consigo dividir por 2, né? Então, dividindo 120 por 2 dá 60
dividindo 200 por 2 dá 100. Beleza? Aí, vamos lá. Eu vou dividir agora o 60 por 2, vai dar 30. E o 100 por 2 vai dar 50. Beleza? Mais uma vez, vamos usar o 2 aqui. Eu dividindo aqui o 2, o 30 por 2 vai dar 15. E eu dividindo o 50 por 2 vai dar 25. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, tá? Se fosse no MMC, eu ia pegar o 15 e dividir ele por 3, beleza? E eu ia copiar o 25, não é? No MDC, existem outras formas de fazer, tá? Mas eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu só divido a linha, eu só divido aqui, por exemplo, essa linha aqui, eu só vou dividir se der para dividir os dois valores. Como assim, professor? Concorda comigo se eu dividir o 15 pelo 3, isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 5, 15, resto 0. Mas se eu dividir o 25 por 3, isso aqui vai dar 8, 3 vezes 8, 24, vai dar resto 1, não dá certo. Então não consigo dividir o 15 e o 25 por 3, tá? Então eu esqueço 3, beleza? Só que lá na listinha dos números primos, lembra que é o 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, né? A gente já usou o 2, o 3 não deu para dividir os dois números, não deu para dividir o 15 e o 25. Se a gente dividir o 25, você viu aqui que deu resto 1, então 3 não deu. Agora, o próximo número primo aqui, o 5, ele já consegue dividir os dois valores. Eu consigo dividir tanto o 15 quanto o 25 por 5, tá? Porque são números que terminam em 5, eu sei que se terminar em 5 ou em 0, eu consigo dividir por 5, tá? Eu dividindo 15 por 5 vai resultar em 3, tá? E eu dividindo 25 por 5 vai resultar em 5. E aqui, pessoal, professor, não tinha que dividir o 5 por 5 agora? Ou 3 por 3? Não. Lembra que eu falei que se não der para dividir os dois ao mesmo tempo, eu paro por aí. E aí é o seguinte, a gente vai... Você viu qual que foi a diferença do MMC e o MDC? No MMC, a gente ia dividindo tudo, né? Aqui a gente dividiria o 15 por 3, né? Ia copiar o 25. No MDC, eu prefiro fazer dessa forma. Só divido se der para dividir os dois lados, tá? Então aqui deu para dividir por 5 os dois lados. O 15 daria por 3, mas não quis fazer pelo 3. Esperei chegar no 5 para dividir os dois. Aqui resultou 3, aqui resultou 5, tá? E aí é o seguinte, a gente vai pegar aqui esses fatores que apareceram aqui, os fatores primos, esse 2, esse outro 2, esse outro 2 e esse 5, vamos multiplicar, tá? Multiplicando todos esses fatores, deu 40, tá? O que é o 40 que a gente achou? O 40, pessoal, significa que o pedaço aqui, ó, vai ter 40 centímetros, tá? Nos dois tecidos, beleza? 40 centímetros. Tá, caneta ruim aqui, viu? Então, todo pedacinho aqui vai ter... Esse pedacinho vai ter 40, esse vai ter 40, esse vai ter 40 e assim por diante. No outro tecido, mesma coisa. Esse vai ter 40, esse vai ter 40, esse vai ter 40. Tá bom? Então, a gente achou aí que o 40 é um divisor comum, né? Eu vou dividir 120, eu vou dividir aqui 120 por 40 e não vai sobrar nenhum pedacinho aqui, ó, assim, ó, menor que 40, por exemplo. Não vai sobrar aqui um pedacinho de 10 centímetros. Não vai, tá? O 40 ele é um divisor mesmo, aquele divisor que não sobra resto. Então, nos dois tecidos, se eu dividir por 40, não vai sobrar nenhum pedacinho. Beleza? E o 40 é o maior pedaço possível que eu posso cortar esse tecido. Eu não poderia ter aqui um pedaço de 50, por exemplo. Se eu tiver um pedaço de 50, né, com certeza vai sobrar um retalhinho aqui com um tamanho
sei lá, diferente do 50, tá bom? E aí ele pede o seguinte, ó, quantos pedaços, cadê o meu cursor? Achei. Quantos pedaços podem ser obtidos com esse retalho aqui do 120 e quantos pedaços vai dar esse tecido aqui do 200? Retalho não, né, pessoal? Esse tecido do 120 e esse tecido do 200. É o seguinte, tá vendo aqui, ó, esses números finais quando a gente estava fazendo a divisão? Tá vendo esse resultado final aqui de 3? O que significa esse 3 que apareceu aqui por último? Por que eu coloquei de vermelho? Porque significa que desse pano aqui do 120, esse pano aqui do 120, vai ser aqui 3 pedaços, tá? Então olha só, deixa eu fazer o desenho aqui do pano do 120. Esse pano ele vai ficar assim, ó. Eu não fiz aqui certinho o tamanho, né? Mas esse pano vai ficar assim, ó. Eu vou ter 3 pedaços, vou ter 3 pedaços com 40, 40 e 40. Beleza? E lá no outro pano, né, esse pano aqui é o que tinha 120, né, o total de 120 centímetros, tá? E aqui é tudo centímetros também, tá? Centímetros, centímetros, centímetros. Lá aquele outro pano que tinha 200 centímetros, né? 2 metros. Ele vai ter quantos pedaços? Ele vai ter 5 pedaços, tá vendo aqui, ó? Os 5. Ele vai ter 5 pedaços, tá? Então esse número final serve para isso também. Então como é que iria ficar aqui, ó? Quer ver? Deixa eu fazer aqui pra gente. Imagina que os pedaços estão todos iguais, tá, pessoal? Porque aqui para dividir certinho daria muito trabalho. Então faz de conta que esse pano de baixo aqui, ó, é o nosso pano de 200 centímetros, tá? Então seriam 5 pedaços, ó, aqui de 40 centímetros também. 40, 40, 40, 40 e 40, tá? Ó, um pedaço, 2 pedaços, 3, 4, 5. Eu desenho um a mais, né? Eu desenho um pedaço a mais. Espera aí. Não dá nada não, eu apago aqui, ó. Beleza? Então, ó, para fazer o máximo divisor comum, né, a gente só divide quando der para dividir os dois, né? Só recapitulando aqui, tá? O valor que a gente achar aqui multiplicando esses fatores primos vai dar o tamanho do pedaço, tanto no primeiro objeto que a gente está trabalhando, né? No caso aqui foi o nosso tecido de 120 e o tecido de 200, né? Nos dois objetos que a gente está cortando, os pedaços vão ser iguais e maiores possíveis, tá? E esses númerozinhos finais aqui, ó, é a quantidade de partes, tá? Então aqui no primeiro tecido deu 3 partes e no segundo tecido deu 5 partes, beleza? Se você quiser tirar a prova final ainda disso, pessoal, né? Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo que vou pegar o primeiro tecido, ó. O primeiro tecido deu 3 pedaços, não foi? Se eu multiplicar pelo tamanho de cada pedaço, né, que é 40, isso aqui vai dar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, 120. Entendeu? Deu o tamanho certinho aqui do total do tecido. Da mesma forma, né, o outro tecido deu 5 pedaços, cada pedaço tem 40. Se eu fizer essa conta aqui, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Olha lá, tá vendo? Deu certinho, ó. Aí você sabe que você não errou. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.